Olá, bem-vindo você, nosso round de notícias do momento, essa nossa edição especial aqui para você ficar sabendo de tudo que existe aí, para não passar vergonha. Então vamos direto às nossas notícias de hoje, nesse dia 23 de março, segunda-feira, começando a semana com alegria. Vamos lá diretamente aqui para os nossos vídeos de hoje. Temos notícias espetaculares, você não pode perder de jeito nenhum, tá? Aí tá a nossa notícia, você me diz se tá tudo certo aí. Aqui, notícia do momento, essa nossa edição internacional agora, e depois teremos a edição nacional que virá em seguidinha, né? Executivos de bancos fizeram dezenas de visitas ao Banco Central e o Trump ameaça destruir usinas do Irã. Então a coisa está ficando muito quente ali mesmo. Também os nossos vídeos tradicionais, todos os dias, música e oração, transição planetária que sai amanhã, e também a limpeza do mundo está em andamento, né? Vários vídeos, e amanhã tem o Café com Luciano César, o capitão a um passo da domiciliar, entendo o parecer da PGR, né? E aqui também vamos ver nossas redes sociais aí, o Disperso da Era da Cara, hoje tem live às 20 horas, nossa live com o grupo aí, né? E 31 de maio teremos a palestra em Lisboa, no Hotel Czar, informações, tá aí o telefone na tela, né? A palestra em Lisboa, dia 31 de maio, domingo, vale a pena você que é da Europa aí, vai assistir ali em Lisboa a nossa presença, nosso show devocional ali. Internacional, atenção, produção chegando. A Trump suspende por 5 dias ataques a usinas do Irã após conversas produtivas. E o Trump ameaça destruir usinas do Irã se Hormuz não for reaberto em 48 horas. Então agora esse 48 horas virou 5 dias, mais 5 dias de trégua para eles não destruírem as suas usinas do Irã, né? E urgente, Trump ameaça obliterar o Irã se o estreito de Hormuz não reabrir totalmente dentro de 48 horas, tá? Então eles conseguem fazer esse diálogo, né? Ou você abre, ou nós vamos acabar com sua infraestrutura elétrica, tá? Então o Irã diz que Hormuz está aberto a todos, exceto navios ligados a inimigos, em meio à ameaça dos Estados Unidos. Mas não é verdade, não é isso que está acontecendo, né? E também a mudança de jogo, o principal comandante do Basij, general que fugiu de Irã, espera que o regime caia que essa semana, ou seja, um dos principais comandantes do Irã, um dos generais, fugiu de lá e acha que o regime, né, então vai cair. Um novo líder da Guarda Revolucionária fugiu do país, que sabe que é uma guerra sem nenhuma possibilidade de vitória, né? Aqui também, muitos drones não identificados sobrevoam base da Força Aérea dos Estados Unidos. Tá? Muitos drones aí fazendo a avaliação do que material eles têm aí, né? Já enxame misterioso de drones invade base de bombardeiros dos Estados Unidos em ondas assustadoras. Isso aconteceu dentro dos Estados Unidos, dentro mesmo da base de Louisiana. Múltiplos drones não autorizados, e a gente vai ver agora que tem muita gente querendo ver o potencial dos Estados Unidos ainda, né? Vamos ver. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, diz que os Estados Unidos e Israel não conseguirão quebrar o Irã e reforçaram a sua unidade nacional. Ele ainda insiste que, né, não vai conseguir fazer que o Irã se renda, né? Não adianta, esse discurso não adianta muito, porque eles já estão em maneira precária ali, né? Não tem mais o que fazer, eles não têm mais nem munição, nem nada. Então, ele disse assim que também o Irã lançou 2 mísseis balísticos de alcance intermediário contra a base dos Estados Unidos, do Reino Unido, que é a base de Diego Garcia. Mas nenhum dos mísseis atingiu o alvo, de acordo com os funcionários dos Estados Unidos. Um falhou em voo e o outro foi interceptado por um interceptor americano. Então está aí a base de Diego Garcia, né? Já fica no Oceano Índico, uma base muito importante, muito interessante essa base, e é uma ilha bem assim, a gente vê o trajeto da ilha, né? Tem um lago dentro, assim, o mar entra para dentro, bem bonito essa ilha, e é um local bem interessante, né? Onde eles conseguem atingir o Irã com seus bombardeiros B-2, né? E ataques do Irã contra Israel deixam mais de 100 feridos. Veja mais umas imagens aí. O Tesouro dos Estados Unidos emite novas licenças de 30 dias que permite a venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos iranianos. Agora, eles estão conseguindo vender, tá?
E último minuto, Irã afirma ter atingido caça dos Estados Unidos após o ultimato de Trump. Então já é o segundo caça americano que teria sido alvejado aí por algum míssil, algo parecido, né? Não temos confirmação dessa notícia, mas eles estão alegando isso. E agora Trump dá ultimato ao Irã e guerra impacta eleitores nos Estados Unidos. Imagens aéreas mostram destruição após o ataque do Irã contra Israel, que abriga central nuclear, deixa ali, né? E marinheiro posta treino no Strava e entrega posição de porta-aviões nuclear, né? Então não pode postar nada ali, não pode, fica proibido. Entregou posição no porta-aviões, é tudo muito sigiloso, né? E Irã possui mísseis com alcance para atingir grande parte da Europa. Veja alguns detalhes. O Irã tem mísseis que pode atingir até 3, 4 mil quilômetros dali, ou seja, atingiria até mesmo o norte da Europa. Mas não é muito provável que eles façam isso, né? Mas eles têm como fazer. Israel ataca a ponte no sul do Líbano, veja só, né? O sul do Líbano também está em conflito ali, a região está como um barril de pólvora, né? Estados Unidos e Israel atacam o complexo de enriquecimento de urânio no Irã. A informação foi divulgada pela Organização de Energia Atômica do Irã. E Israel intercepta míssil iraniano fora da atmosfera. Veja só no vídeo, tem um vídeo que mostra ali que ele foi atingido fora da atmosfera. E Irã também lança bombas de fragmentação contra Tel Aviv, Jerusalém e Cisjordânia. E Netanyahu promete atacar diretamente líderes do Irã. Ele fez uma aparição, né, provando que ele está vivo. Então, né, se isso é possível, né, porque ele tinha sido atingido no último dia, que na verdade tem mais de um, né? Benjamin Netanyahu visita a cidade de Arad neste domingo após ataque de mísseis do Irã. E Irã diz ter atingido um caça dos Estados Unidos após o ultimato de Trump. E Trump envia aumento de agentes do ICE para aeroportos dos Estados Unidos para evitar movimentos de fronteira, né, e entrada de imigrantes ilegais. Reino Unido envia submarino nuclear para o Mar da Arábia, armado para atacar o Irã se conflitos se intensificarem. Então, estão se preparando aí para os submarinos também entrar em ação ali no Mar da Arábia. Trump anuncia envio de agentes do ICE para aeroportos dos Estados Unidos e diz que enviará a partir dessa segunda-feira, a partir de hoje, né, agentes para cuidar da imigração, para que não entre pessoas, né, com más intenções ou algo parecido, né? Tá aí? E também diz assim, a próxima carta a Trump, né? Confie no plano. E o Irã, quando teus inimigos estão rodeando e conspirando contra você, deve ser incrivelmente reconfortante ter uma carta Trump na mão. A carta Trump está chegando. The next Trump card, né? Olha aí, a carta Trump, que seria isso, né? Ele mostrou com um leão, assim, com uma espada, o que seria. Mas ele tem algo que eles não sabem o que fazer, né? Em 48 horas... E se o Irã não abrir totalmente o estreito, né, em 48 horas, eles vão entrar atacar as suas plantas energéticas, começando com as maiores primeiro, né? Então eles ficariam sem eletricidade, sem luz, sem nada, né? Então eles estão ameaçando, mais alguns dias isso será feito. Vamos falar agora da América Latina. Cuba se recusa a negociar mandato de presidente em conversas com os Estados Unidos. A Cuba não está querendo entregar o cargo ali de presidente, e esse presidente, o Dias, ele disse assim que não vai sair, vai bater o pé, né? E é isso que ele está dizendo, eu não sai daqui, ninguém me tira. E só que os Estados Unidos vai ter que agir de maneira mais intensa ali dentro de Cuba. E mais essa também, que estão acontecendo coisas em cada lugar, né? Em Cuba tem apagão, muitos apagões de eletricidade. A Cuba está sem eletricidade, apagões massivos ali. E a oportunidade histórica, né, de reaver essa ilha cubana sob domínio da democracia. Mas o Carlos Fernandes, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, disse que está se preparando para a possibilidade de uma invasão militar dentro dessa ilha, né? Eles não vão se entregar pacificamente. Então o presidente também diz que se prepara para uma possível agressão dos Estados Unidos nessa ilha cubana, né? Para tirar esse regime ditatorial que está ali há mais de 3, 4 décadas, né?
Bom, Trump considera legítimo retirar as bases americanas da Espanha e da Alemanha e defesa a Índia reforça a capacidade militar em meio a tensões regionais. Confira, a Índia também está reforçando as suas capacidades porque ali também está em conflito. O governo americano acaba de apertar o botão de emergência e aprovou uma venda colossal de armamentos para 3 aliados estratégicos, Emirados Árabes, Kuwait e a Jordânia. Então vão vender muitos, né, inclusive esse drone, o chamado Lucas, que era um drone muito intenso, muito eficiente. Bom, na nossa América Latina também estão dando um duro golpe às máfias do narcopó, após aprenderem toneladas desse pó aqui na América Latina, né? Então botaram muita gente em cana e eles estão ali agora, todos eles vão para aquele lugar, para o Chilindró, né? E então estão falando também que, tal como foi previsto pela Operação Storm, nós falamos isso já há bastante tempo atrás, né? Que o Storm Rider, o movimento pró-Estados Unidos, vai tomar conta, né? Vai ter o controle, assumir o controle das televisões locais dos Estados Unidos. Isso é muito bom, né? Eles vão começar a assumir as televisões e aí é a vez que eles vão passar a notícia verdadeira aí, tá? Então as televisões lá estão aos poucos passando para a mão da aliança, né? Bom, aqui aqui o podcast Joe Rogan afirma ao coro de vozes e afirma que Netanyahu não está mais nesse mundo. Eles viram que esse vídeo que ele estava tomando café é falso, é um vídeo de IA. Tá? E foi descoberto que é um vídeo de IA mesmo, né? E o tal do Bibi parece que não está mais nesse mundo. E aquele que apareceu lá poderia ser um mascarado. Então a gente fica aguardando a confirmação, mas me parece que o Bibi já foi para o outro mundo mesmo, tá? Aqui mostra também sobre a Colômbia, falam que o presidente Gustavo Petro foi designado como alvo, né? Ele está sendo perseguido também pelos supostos delitos que ele fez com os quartéis ali, porque ele era uma pessoa ligada ao pó. E agora, por mais que ele tenha cooperado com os Estados Unidos, né, ele também vai ter que ser julgado pelos delitos que ele fez. Aqui o mega drone submarino promete revolucionar vigilância marítima, um drone submarino sem tripulação, né? E aqui a gente vê o preço de uma munição do avião, aquele War Dog A-10, que ele tem uma munição bem grande de .80, parece, .173 mm, e é uma munição gigante. Cada balinha dessa custa $1.000, né? Então olha a fortuna que eles usam para destruir os seus inimigos aí, tá? Esse aqui é o drone Lucas também, que é um drone muito bem eficiente, que está fazendo um grande trabalho ali nos Estados Unidos. E o mercado de ações despencou, perdeu mais de 1 trilhão hoje. As bolsas estão caindo tremendamente, as bolsas do mundo aí, tá? E tragédia, queda de helicóptero deixa 4 soldados abatidos no Catar, né? Muito sério isso aí. Os caçadores de pets nos Estados Unidos ficam mais violentos e viralizam. A polícia está fazendo grande ação para caçar essas pessoas aí que mexem com os pequenos, né? China compra a CBA, a companhia brasileira aqui da Votorantim, que fabrica cimentos e outros materiais para construção, por 10,7 bilhões, né? Isso não poderia acontecer, não poderia. Bom, a gente vai ver a notícia nacional daqui a pouquinho, a gente vai ver que tropas americanas chegam no Brasil e vamos falar as últimas notícias também do nosso capitão e das notícias da possibilidade de ele já ir à detenção domiciliar para os próximos dias aí. Aguardamos que isso aconteça. Quem puder cooperar com o nosso canal aí, dá uma força aí pra gente, colabore com a gente, tá? Colabore e vamos junto para o nosso programa na Notícias Nacional, que vai sair na hora em seguidinha. Um abraço e compartilhe, gente. Beijo a todos.